Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. Este é um programa de iniciativa da ADUF, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027. ADUF Democracia e Luta, ADUF em Movimento, que tem na presidência o dinâmico e jovem professor André Ferreira, do Departamento de Economia. O programa é Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. Objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais de ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora associada aposentada Maria Irles de Oliveira Maiorga, do Departamento de Economia Agrícola da UFC. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Maranhão em 1972, tendo trabalhado como pesquisadora da SUDENE no período de 73 a 75. Obteve o mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, em 1980, e o doutorado em Manejo de Bacias Hidrográficas da University of Arizona, nos Estados Unidos, em 1988. Apresenta vasta produção em ensino, pesquisa e extensão na área de economia, com ênfase em economia dos programas de bem-estar social, atuando principalmente nos seguintes temas: Bacias do Ceará, desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, impactos ambientais e qualidade de vida. Boa noite, professora Irles. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista bate-papo com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a sua formação pré-universitária? Se seguiu algum exemplo familiar ou foi influenciado por alguma professora? Boa noite, professor Bosco e ouvinte. Obrigada pelo convite, né? Estou satisfeita de ter se lembrado, né? Que tanto tempo, já estou aposentada desde 2013, né? Aposentei na compulsória, sempre dizia que ia me aposentar na compulsória. Eu nasci aqui no Ceará, em Iguatu, e criança eu fui para São Luís do Maranhão. Então, meu estudo foi no Colégio Católico Santa Teresa das Irmãs de Doroteia, certo? E terminei em 63 e queria fazer engenharia civil. Em São Luís do Maranhão não tinha engenharia civil, então eu vim para cá, para Fortaleza, para estudar aqui o vestibular. Mas o curso de engenharia era muito difícil, tinha o código de confiança, de honra, né, toda aquela coisa. Mas eu insisti em ficar, mas na hora do vestibular eu desisti no meio, que eu sabia que não ia conseguir, né, a concorrência passar. Era grande na época. Era muito. Aí eu voltei para São Luís e fiquei sem saber o que fazer, porque meu sonho sempre foi a engenharia civil. Aí foi um dia, meus colegas já estavam se formando e eu nada. Eu digo, então tem que fazer alguma coisa. E fui fazer vestibular. Não tive, assim, influência de família, porque eu fui a primeira na minha família, tanto do lado do meu pai e da minha mãe, a se formar. Tá certo? Então, foi acontecendo, aproveitando as oportunidades. Aí eu me inscrevi em economia. Quando eu terminei economia, apareceu uma pesquisadora de Recife selecionando alunos da economia para participar de uma pesquisa socioeconômica no Piauí, porque o ministro Reis Veloso tinha um projeto com Clóvis Cavalcante, na época, né? E foram pegar estudantes da economia para participar da pesquisa de campo. Eu já era formada, tinha me formado em 72, como você falou aí, mas aí eu queria participar dessa pesquisa, tinha interesse muito de participar, porque eu não tinha... O meu curso da economia, na época, os professores da economia, eu participei da 4ª turma de economia. Não tinha economista, tinha advogados que tinham feito uns cursos de especialização para ensinar na economia. Então, eu queria adquirir conhecimento. No último ano eu estagiei numa fábrica de sabão,
aprendi muito. O Instituto Evaldo Lloyd foi muito importante. Eu não sei como é que está hoje aqui nas universidades federais, mas lá no Maranhão me deu um grande conhecimento nessa parte. Fui trabalhar nas empresas estatais de água, de luz, na Secretaria da Agronomia. Aí, quando me formei, eu queria ir para o campo. E consegui chegar e fazer essa pesquisa no estado do Piauí, né, que era coordenado pelo Instituto Joaquim Nabuco, em Recife, o doutor Clóvis Cavalcante. Aí nós fizemos, eu fiquei encantada, sofri muito. 60, quando fui me formar, já estava em 73, muito difícil, a educação. Mas teve algum professor que... Não, nada, nada, doutor Bosco, nada. Uhum. Nessa época, nada. Então, aí quando eu fiquei no Joaquim Nabuco com o doutor Clóvis Cavalcante, eu ficava perto daquelas pessoas que coordenavam para aprender, né? Então, não tinha luz elétrica, era a luz da prefeitura, que 10 horas apagava, ia para o Lampião. Aí depois, por conta disso, eu fui indicada para o Banco Mundial, uma pesquisa grande, que era tamanho típico da unidade de produção agrícola no Nordeste. Aí foi uma pesquisa grande mesmo, tinha dinheiro, tinha recursos, sabe? E a gente aí tínhamos o contato direto com os doutores do Banco Mundial que vinham aqui. Uhum. E ele participei de todas as etapas dessa pesquisa do Banco Mundial, na elaboração do questionário. Mas você não estava na universidade ainda, né? Hein? Não estava. Não, eu já tinha terminado. Mas você não tinha entrado na UFC ainda? Não, nem pensava, né? Não sabia o que ia acontecer. Eu estava morando em Recife, né? Aí, na Sudene, como o senhor falou, aí eu fui convidada pelo um dos doutores lá do Banco Mundial, se eu queria fazer o mestrado, que eu podia escolher ou Viçosa ou ir para Washington, como bolsista. Como eu não sabia inglês, eu preferi ir para Viçosa, que é uma grande universidade. Aí fui indicada, porque veio um professor de Viçosa dar o treinamento para nós fazer as análises dos dados, o Túlio Barbosa. Aí fui para Viçosa, fiz meu mestrado. Lá eu conheci o Dario, nós casamos. Aí ele foi convidado por Roberto Cláudio, que já até faleceu, para vir ser professor aqui no departamento, porque Paulo Roberto Silva tinha passado no concurso para o Banco do Nordeste e precisava de um professor. Uhum. Aí Dario veio, nós éramos casados, eu vim, aí fui receber bolsas aqui, aí o professor Tarquínio, eu tive Aí entra a questão da universidade, porque eu entrei num departamento muito bom, porque tinha o professor Tarquínio, o professor Albuquerque, né, que chegou a ser reitor. Aí me deram oportunidade, entendeu? Isso. Aí eu mostrei toda essa parte. Que aí eu Muito bem, você chegou então ao magistério da USC, não é isso? Foi. Aí eu quero colocar essa questão, a pergunta, com relação a como é que você avalia a tua contribuição e tua equipe. Normalmente você trabalha em equipe, né? Muito, só em equipe, eu com adoro. Alunos de mestrado, doutorado, com colegas, né? Muito. Então, como avalia a tua contribuição e de tua equipe ao desenvolvimento acadêmico nos campos da pesquisa, ensino e extensão e o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC para a autossuficiência e a sustentabilidade aquífera no semiárido nordestino? Aí eu me realizei, sabe? Na academia eu me realizei, porque quando eu fazia um mestrado em Viçosa, um colega meu, eu dizia em bom tom que eu preferia morrer de fome do que ensinar. Aí me deu uma lição. Aí quando meus colegas vieram nos visitar aqui em Fortaleza e perguntou o que eu estava fazendo, eu muito empolgada, que estava o trabalho, que a gente vestia a camisa, né, professor? Com certeza. Bosco. Aí ele, mas não foi você que disse isso? Eu digo, a gente fala tanta coisa que não sabe, né, que tem que ter mente aberta para aproveitar as oportunidades. Então tinha muita gente. Aí foi que vieram os professores para nos ajudar. Então eu contribuí muito, professor Bosco, o senhor sabe, com desenvolvimento sustentável. Criamos quando voltei do doutorado com a mente bem aberta, eu fiz um curso multidisciplinar, certo? Então, criamos um curso de especialização e coincidia nessa época,
que o professor Rodrigo Ramalho, que era da Alagoas, pró-reitor de Alagoas, criou um pacto para criar o curso interregional, interdisciplinar, que foi o PRODEMA, que deu aquela dificuldade grande, né, para ser aprovado, né, no colégio. Eu queria pegar um gancho nisso aí, dado esse histórico, né, de contribuição que você tem dado ao longo do tempo aí, né, do seu trabalho na UFC, como é que analisa o fato histórico da apropriação privada dos recursos aquíferos por latifundiários? E quais leis hoje protegem as comunidades que necessitam de autossuficiência em água no Nordeste? Porque aí tudo foi se criando, né? A legislação, porque nós participamos o doutor Lúcio Alcântara, quando governador do Ceará, criou o programa Município Verde, que era uma equipe interdisciplinar, que nós fomos participar do Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, uma equipe muito boa. Eu me realizei muito nesse programa, então nós demos muita contribuição. Agora, só um pouquinho, professor Bosco, que a minha contribuição na universidade, informar os nossos alunos. Hoje eu tenho orgulho assim, de falar dos nossos alunos. Eu tenho aluno que é diretor do IFET, lá de Maracanaú, foi reitor pro templo no Cariri. O ministro da Educação foi meu aluno, foi me orientando, entendeu? Aquelas lutas na sala de aula. Então eu formei grandes profissionais que eu me orgulho mesmo de sair. Eu costumo dizer que a gente se realiza com a realização dos alunos. Com certeza. E quando eu vejo eles brilharem, tem agora, desde a questão do meio ambiente, nós, Dario, eu participo, e outros professores aqui, da ICID, que foi preparação para o Rio 92, nós estávamos lá discutindo. Agora acabou de acontecer a terceira ICID, sobre a questão que vai para a COP. A ICID é a questão da Conferência Regional sobre as questões climáticas, porque nós temos a questão semiárida, né? Então, a segunda ICID, que foi em 2012, preparação para o Rio +20, nós abordamos muito a caatinga, para a conservação, preservação da caatinga. Agora vem a terceira, que é sobre a questão da COP30, né? Então, isso me deixa muito feliz, eu vendo na mídia a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, do consumo consciente da água, a energia solar, entendeu? Que eu dizia na década de 80, que aquela seca do Nordeste, a gente soubesse aproveitar aquele potencial. A solar, né? Exatamente, nós tínhamos muito potencial. E os alunos achavam que eu hoje era estão realizados, né, professora? Estão realizados. Porque o Nordeste é autossuficiente na energia. Eu tenho muita alegria de estar viva para estar vendo tudo isso, né? A minha primeira dissertação, quando eu voltei do doutorado, foi sobre o castanhão. Se você se lembra da polêmica do castanhão, hoje, quando eu vejo o castanhão, eu me emociono, entendeu? Então, os alunos já sabem, quando eles passam no castanhão, me mandam foto, porque foi muita realização profissional, sabe, doutor Bosco? Então, só para continuar um pouco nesse tema, que é tirando um pouco da tua sabedoria, de tantos anos acumulados, né? Eu queria te perguntar o seguinte: até que ponto as políticas federais e estaduais garantem o abastecimento de água das populações nordestinas? Como é que você vê a importância do reuso da água para equilibrar a necessidade das populações mais vulneráveis do semiárido? Eu tenho se trabalhando muito. Hoje aqui no Ceará tem a Secretaria de Recursos Hídricos, mas tem a que faz a distribuição da água, certo? Então, foi uma dissertação nossa de um mestrado. Não é a CAGES, não, é a outra que distribui, me faltou. Mas nossos conhecimentos foram muito na questão das políticas públicas, tá certo? Então, hoje tem o conselho do município, das bacias, entendeu? Então, a população também, doutor Bosco, tem que se reunir, tem que se organizar, participar dos comitês, entendeu? De aproveitamento da água, não desperdiçar a água. Porque o Ceará
né, a Ceará, ele não tinha a energia solar, tinha, mas ele não tinha assim abastecimento d'água, porque nós não tínhamos um rio perene. Nós tínhamos que construir os açudes para captar a água quando chovia, que chove muito pouco. Então, nesse ponto, na questão da água e da energia, a matriz energética, a matriz hídrica, eu me dou satisfeita porque está caminhando, que hoje tem pessoas que têm conhecimento e que estão participando. Com certeza. E eu, apesar de leigo nesse assunto, eu tenho lido algumas coisas e vejo, o pessoal fala muito do ponto de vista do futuro, das riquezas naturais, e a água doce é uma delas, né? E há o problema da escassez, o pessoal fala muito da desertificação, escassez de água, com problemas sociais decorrentes, não é isso? E eu sim, quero crer que a tecnologia, quando está dessalinizando a água do mar, ela vai resolver esse problema. Você concorda com isso? Eu concordo, e também nós orientamos muita dissertação na questão da dessalinização. O problema, a preocupação são os resíduos, né? Resíduos, que aí é como vocês falam lá que falavam, a logística regressa, né? Reversa, para saber como aproveitar o reuso. Mas tem hoje uma consciência grande, estamos avançando muito, doutor Bosco, muito. Por exemplo, na questão da educação nas escolas, o Brasil deu um salto muito grande. Você olha hoje as crianças, o aspecto físico das crianças, que a gente vê que as crianças estão alimentadas, estão tendo escola, tem na questão da saúde, o Brasil está avançando muito, mas não significa dizer que a gente vai ficar tranquilo, porque precisamos muito, né? A nossas ruas, nossas estradas, mais seriedade, entendeu? Que é isso, que é a saúde. Um amigo meu teve um problema de rins, foi para a UPA de Calcaia, teve que ser deslocado para o municipal, acho que a Copiara, foi numa ambulância top, para lá, está numa UTI. Gente, isso é lindo. Isso é muito... não é porque meu amigo adoeceu, não, mas é porque estou vendo que as coisas estão avançando, não é não? Com certeza. Porque antigamente, vai para o Rio, vai para os Estados Unidos, não é não? Então você pode ver que ainda a política estão chegando no interior, entendeu? Professor, eu costumo dizer que essa questão aqui do desenvolvimento sustentável, a primeira vítima do neoliberalismo é a educação para a liberdade, não é isso? E você só radicaliza a democracia com a educação libertária, não é isso? E eles, obviamente, o poder dominante neocapitalista, né, o que eu chamo capitalismo, é o ismo do capeta, né? Eles prezam, o Deus deles é a pecúnia, é o dinheiro, é a propriedade privada, a acumulação indiscriminada, né? E dizia, é uma patologia mental. A pessoa que tem, vamos supor, mais de 10 milhões de reais na sua renda, o que é que vai acrescentar 1 milhão de reais a mais na vida dele, pessoal e da família? Exatamente. Não é nada. Mas eles são capazes, a gente vê guerras, né? A gente vê a indústria bélica evoluindo cada vez mais e tal. Uma coisa que, para mim, é uma patologia mental. O que é que a senhora acha sobre isso? Isso eu fico me indagando também com o Dario, né? Quando a gente vê toda essa destruição, né? Essa coisa de, Dario, nós trabalhamos tanto com desenvolvimento sustentável na questão mundial, aí vem essa guerra, destruir tudo. Como é que vai reconstruir tantas mortes? Quer dizer, por ganância, né? É só uma questão de ganância. Eu não acreditava que eu ainda fosse ver essas destruições, essas guerras. Isso aí me deixa realmente muito, muito triste por causa da moeda, né? Essa é uma doença feia, porque muitas vezes... você deu 20 reais pro cara. 20 reais para mim não vai ficar mais pobre, mas vai ajudar muito ele. Com certeza. Ele vai ficar muito feliz, é saber dividir. Mas é melhor da educação, saúde, alimentação adequada, que dar 20 reais, né? Quando nós fomos a Rio 92, que foi colocado para nós o desafio do modelo de desenvolvimento sustentável, eu enlouqueci aí sobre o economicamente viável.
Eu sabia, o ambientalmente sustentável eu sabia, porque meu doutorado foi nessa área, mas o socialmente justo, que era isso, porque a minha área era quantitativa, eu tinha que ir para uma área qualitativa disso, de ver toda essa questão da igualdade. Não é que o cara tenha que ter a casa que eu tenho, mas ele tem direito à saúde, à educação, à habitação, à comunicação, à liberdade. Era esse o modelo que a gente defende. E hoje eu estou vendo que a gente vê nossas secretárias em casa, hoje elas têm um padrão quase igual ao nosso, porque ela tem geladeira, ela tem air fryer, ela tem computador, ela tem internet. Foi uma tecnologia que veio e que veio socialmente justo. Todo mundo tem celular, todo mundo tem o Pix, todo mundo tem acesso à informação, né? Tem a pessoa que não sabe ler nem escrever, não sabe o que é um número, nenhuma palavra, mas conversa sobre celular, sobre os programas, que eu fico assim feliz. Puxa vida, essa foi uma tecnologia socialmente justa, que todo mundo teve direito. Professor, mas eu acho que as tecnologias não são boas nem más em si. O que faz a justiça dela é o uso, né? Por exemplo, o celular, a gente tem as redes sociais, a internet. Tanto pode servir para educar, para liberdade, como pode servir com fake news para manipular psicossocialmente a sociedade, né? As pessoas. Né? Manipulação psíquica. Se as pessoas não tiverem educação libertária, elas não vão saber distinguir uma fake news de uma veracidade, não vão contrapor argumentos, contrapor fatos, para ver se aquela fonte de informação ela tem credibilidade, não é isso? Exatamente. Porque eu sempre, isso é importantíssimo a gente ver. Vem a tecnologia, mas você tem que saber. Por exemplo, o nosso alfabeto tem 25 letras, vamos dizer, mas você pode escrever ódio, como você pode escrever amor. Eu vou escrever amor. Pode escrever paz ou pode escrever guerra. Eu vou escrever paz, não é não? Então tem que estar batalhando para saber o que é uma fake news, para saber aproveitar essa tecnologia. Eu sou amante da tecnologia, sabe, doutor Bosco? Mas eu não sou escrava dela, não. Com certeza. Ela tem que me trazer benefício para mim, para a sociedade, para a família, entendeu? Saber essa parte abusiva. Eu não sei que prazer as pessoas têm em fazer fake news, em prejudicar, pegar uma tecnologia, em vez de fazer o bem, vai fazer o mal. Por que ele não pega essa sua inteligência, que é maligna, e transforma numa inteligência benéfica, né? As religiões chamam de livre-arbítrio, né? A gente vive no mundo dialético, tudo tem um lado bom e um lado ruim, um yin e yang, né? E a gente tem que saber escolher qual lado a gente vai ficar. Exatamente. Mas, professor, nós estamos chegando quase ao final, infelizmente, para ouvir com sabedoria essa sua colocação. Eu queria perguntar duas coisas. Só uma coisa. A questão do papel dos sindicatos, né? A importância do sindicato que concerne a defesa do direito de formação da visão de mundo, política, social e cultural das docentes. E depois você pode dar as últimas palavras. Tem que ter o sindicato. Nós temos que estar organizados socialmente, politicamente. Todos nós temos que ter organização. Eu queria um tempo mesmo para falar da DUFES. A DUFES tem sido muito importante na minha vida. Muito importante. Em 93, eu tive um problema seríssimo com o filho. A DUFES me recebeu de braço aberto, que era o professor Ciro Nogueira, né, que era o presidente. Me deu grande oportunidade. Todo o pessoal da DUFES foi muito importante para ajudar, para que meu filho chegasse em São Paulo na equipe do Dr. Silvano Raio para um transplante. Eles foram na tecnologia para mandar os documentos, entendeu? A Maria Luísa Fontinelli, que tinha sido feita prefeita, famosa aí, que nos Estados Unidos já sabia dela, como deputada federal, conseguiu lá, pelo ministro da Saúde, que o nome do meu filho chegasse no doutor Silvano Raio, quando recebemos um telegrama que levasse. Então, a DUFES sempre nos deu muito benefício. Eu não consigo aceitar que uma pessoa não esteja vinculada a uma sociedade, a um sindicato, entendeu? Sempre fui
agradecida, aproveito essa oportunidade para dizer mais uma vez, obrigado a DUFES por tudo que você fez por nós quando eu precisei mesmo da DUFES. Muito bem, essas são as suas últimas palavras. Também quando você está colocando a questão entre a nosso público assim, privilegiado, que eu espero que seja, não só todos os ouvintes da FME, mas principalmente os novos e as novas docentes. Quais conselhos você daria para esses novos e as novas docentes? De se associar, de ter intercâmbio, a questão multidisciplinar, interdisciplinar, isso é muito importante, que a nossa área não é a mais importante, é importante quando ela se agrega a outras áreas, quando dá resultado, quando vem resultado. A gente não tem que pensar só hoje, a gente tem que ir lá atrás. Como o Antônio Rocha Magalhães dizia que eu gostava de desenterrar defunto, que eu ia 400 anos antes de Cristo, mas também eu projetava 500 anos na frente, entendeu? Que esse jovem tem essa mente aberta, né? Que vistam a camisa da instituição, né? Que é muito importante. E tendo por trás um sindicato, uma academia, né? Para nos segurar, como é que se diz? Nos sustentar, né, não? Muito bem, professora. Muito boa entrevista. Aprendi muito com a senhora e você, né? Já trabalhamos juntos, né? Foi uma época muito boa. E eu quero, então, agradecer mais uma vez e nos despedir da grande audiência que a gente tem, dos grandes ouvintes da Rádio FM Universitária, né? Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada à DUF, muito obrigada à Rádio Universitária, que no passado já tinha vindo aqui, e incentivar os nossos colegas que, quando recebeu o convite do doutor Bosco, aceite o convite, entendeu? Que é muito importante o trabalho dele, né? Obrigada.